Gente, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de João 20, capítulo 20, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé. Com eles estando as portas trancadas, veio Jesus, e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha que tremendo isso aqui, gente. Essa passagem fala de quando Jesus foi crucificado. Depois de um tempo, ele apareceu aos discípulos. E a palavra do Senhor diz que Tomé não estava lá. E quando os discípulos contam que Jesus esteve lá, esteve com eles, né, ele fala, não acredito. Eu não acredito. Só acredito se eu colocar a mão nas feridas, né, nos cravos das mãos. Só acredito se eu colocar a mão na ferida do lado dele. Eu só acredito, só assim que eu vou crer. E Jesus volta. E aparece de novo quando ele está. Eu acho tão tremendo isso aqui, que quando ele chega, ele entra com as portas trancadas. Jesus é tremendo, né? E ele chega e vai direto nele e fala, coloca o dedo aqui. Coloca a mão aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Isso me incomoda, sabe? Incomoda a mim, como pessoa. Eu não sei a você. Mas quando eu olho para isso, e quando eu olho para mim, eu vejo que todos os dias eu tenho muito de Tomé na minha vida. Eu não sei você, mas todos os dias, quando eu olho para mim, eu vejo que eu tenho muito de Tomé na minha vida. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos caminhando com Cristo, nós temos fé, nós sabemos que Deus é poderoso, ouvimos falar que Deus é o Deus do impossível. Mas quando a guerra vem, quando a luta vem, quando a dor vem, quando as percas vêm, aí entra o nosso espírito de Tomé. Se Deus estivesse comigo, isso não aconteceria. Se Deus fosse na minha vida, eu não passaria por isso. E mais, se Deus fosse na vida do fulano lá, ó, da fulana lá, tá passando por isso porque não tem Deus. Tá passando por... E a incredulidade toma conta da gente na hora. Quando a gente vê uma coisa difícil, quando o impossível bate na nossa porta, o espírito de Tomé entra em nós. E na hora nós começamos a duvidar daquilo que Deus falou que faria na nossa vida. Nós começamos a duvidar daquela promessa que Deus disse que ia fazer. Deus libera sobre nós palavras tremendas, maravilhosas, mas na hora que a dor vem, que a perca vem, que a situação aperta, que os levantes começam, a gente é Tomé purinho. Quantas das vezes você tem sido Tomé? Quantas vezes Deus disse para você que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai te levantar, que Ele vai te exaltar, que Ele vai te honrar. Só que para isso existe um trajeto, existe um tempo para isso acontecer. Porque tem coisas que Deus não vai nos entregar de qualquer maneira. Até porque se Ele nos entregar de qualquer maneira, a gente joga fora, a gente não está pronto para receber. Então tem coisas que Ele vai nos entregar sim, mas a gente vai passar por um tempo de preparo. E nesse tempo de preparo muitas coisas acontecem. E nesse tempo de preparo, quando as lutas vêm, é danado para a nossa fé abalar. Mas eu quero dizer algo para o seu coração. E para o meu coração. Já disse para você que muitas vezes eu também sou Tomé. A luta também me apavora. Eu também tenho medo. Eu também fico angustiada muitas das vezes. Mas eu me lembro das palavras que o Senhor disse. Eu me lembro das promessas que Ele fez na minha vida. E eu quero te dizer que quando essas coisas acontecerem com você, para você se lembrar da promessa.
Para você se lembrar que Deus diz para mim e para você que tudo é possível ao que crê. E que se crerdes, verias a glória de Deus. Aleluia. E se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, igreja, está prometido. Não existe luta, levante, tempestade, guerra espiritual que possa anular a palavra que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tem como, levante nenhum pode anular isso. Nós é que deixamos de crer. Muitas das vezes desfalecemos o nosso coração e perdemos o rumo. Desistimos da promessa. Lembre-se disso, eu estou dizendo isso para você e para mim. O que Deus disse está dito. A palavra do Senhor diz assim, faria o Senhor e não cumpriria? Diria o Senhor e não faria? Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou que a promessa vai se cumprir na sua vida, independente do deserto que você está passando, a palavra vai se cumprir, gente. Deixa eu contar um testemunho rapidinho para vocês aqui. A minha mãe sempre dizia que nós íamos servir a Deus. Ela sempre disse isso. Que eu nasci no berço evangélico, mas fugi a vida inteira de Cristo, da palavra, do chamado. E ela dizia assim, vocês vão servir a Deus. Ou vão no amor ou vão na dor, mas vocês vão servir. E aquilo entrou no meu coração, eu já falei isso algumas vezes. Aquilo entrou no meu coração, eu falei, nossa, que Deus ruim é esse, que vai me fazer servir Ele, nem que seja na dor. Eu não quero esse Deus de jeito nenhum. Aí quando eu comecei a servir a Deus, um dia na minha cozinha, eu palestrando ali com o Espírito Santo, conversando com Deus, e eu falei assim, Senhor, a minha mãe falou que eu ia te servir no amor ou na dor, e eu achava que o Senhor era um Deus tão ruim, tão ruim, tão ruim, mas o Senhor não é. O Senhor é perfeito, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão... Gente, Deus é incrível. Aí eu falei, por que ela falava dessa forma? Aquilo me dava medo, eu conversando com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, quando ela dizia para você que você ia servir no amor ou na dor, não era para te ameaçar. É porque ela tinha certeza do que ela estava falando. E sabe por que ela tinha certeza? Porque eu prometi a ela que nenhum dos delas se perderia. Porque a minha mãe falava assim, Deus me prometeu que nenhum de vocês vai se perder. E ele falou assim, é pela palavra que eu liberei, que ela liberava essa palavra. Ela tinha tanta certeza que vocês iam servir, que de uma forma ou de outra vocês iam. Ela só não sabia se pronunciar. Mas é pela fé, porque ela sabia que se eu liberei uma palavra, se eu liberei uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Aí eu falei, meu Deus. Ela tinha tanta certeza, gente, que aquela palavra ia se cumprir, que ela dizia, quer um conselho? Vão no amor, não esperem a dor. Vão servir no amor, porque ela tinha certeza que nós iríamos servir. Embora eu corresse, lutasse, dissesse 1000 nãos, quantos nãos ela ouvia de mim? Eu estou aqui hoje, missionária Sinara, para a honra e glória do Senhor Jesus, apaixonada por Deus, enfrentando lutas. Todos nós enfrentaremos lutas, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil, mas se Deus diz que vai fazer, gente. Se Deus liberou, está liberado. Não deixa o vento te cegar, não deixa a dor te cegar, não deixa o desânimo te vencer. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, que vai te honrar, que vai te exaltar, que vai caminhar com você, Ele vai caminhar com você. Aliás, Ele já caminha com você. Às vezes a luta não te deixa ver que Jesus está do teu lado. Às vezes é a luta que nos impede de enxergar que Jesus está o tempo todo conosco. Então, se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer na sua vida. Olha para o alvo. Olha para frente, diga para si mesmo, se preciso for, Deus está comigo, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Não seja Tomé. Ele diz, não seja incrédulo, seja crente. Crente é quem crê. Aleluia. Então creia. Creia, porque se Deus falou, nada vai impedir de Deus agir na sua vida. Hoje a minha mãe dorme no Senhor. Ela não viu a promessa se cumprir, mas ela está se cumprindo. Deus já recolheu a minha mãe e continua honrando a palavra que Ele deu a ela. A promessa vai se cumprir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus.